Olá a todos. Gostaria que vocês me prestassem atenção nesse vídeo, muita atenção, que eu acho que chegou a hora de nós acabarmos de uma vez por todas com toda essa loucura de marca da besta. Veja bem, não adianta você querer estudar o Apocalipse sem ter na sua mente o livro da lei, a Torá, por exemplo. Porque tudo que João está colocando ali, todas as imagens que ele está vendo sendo ordenado a escrever, elas fazem parte de um conjunto de conceitos que já foram passados através da lei de Deus. Então, por exemplo, não existe como certas interpretações que necessitam de conceitos, por exemplo, os conceitos arquetípicos, os tipos que significam marca, os arquétipos que são princípios ideais, são conceitos que têm que ser estudado, entendido para a gente começar a adentrar nesse assunto de, por exemplo, como o tema de hoje, o da marca da besta. O que significa marca para o conceito primordial, principal? Qual é a principal ideia de marca? Ou seja, qual é o arquétipo da marca da besta, para que nós entendermos o que realmente ele é e o que o autor do capítulo 13 de Apocalipse estava querendo dizer. Eu nem vou ler o capítulo 13 de Apocalipse. Para poder entender o capítulo 13 de Apocalipse, eu vou ter que ler o capítulo 13 de Êxodo. Então vamos lá. Vou abrir aqui e nós vamos começar a entender. Se eu não fizer essa leitura, você não tem como entender. Você vai fazer um monte de especulação, vai achar que a marca está na mão, está na testa, é o celular, várias coisas, é um chip, é um implante, e que tem o tamanho de um arroz, de um fio, finura de um fio de cabelo e etc. Então não adianta, vou ter que ler o capítulo 13 de Êxodo. Se eu não ler, você não entende. Então vamos lá. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito na terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa, não como nada fermentado. 7 dias do mês de Abib, que é abril, vocês estão saindo. Neste dia do mês de Abib, quando o Senhor fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar essa cerimônia nesse mesmo dia. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e ao 7º dia façam a festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante 7 dias. Não há já nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Então ele vai preparar todos nós para a partida. Ou seja, durante 7 dias. Mas quem são esses 7 dias em profecia? Em profecia, esses 7 dias aqui, ele é a última semana de Daniel. Ele bate na última semana de Daniel. Uma vez a última semana de Daniel também é o milênio. Mas por que você está dizendo que 7 dias? Ué, a primeira coisa que Jesus fez no Apocalipse foi apresentar as 7 igrejas da Ásia. Então, cada período ele apresentou em forma de igreja, e cada unidade ele apresentou de forma profética, falando não exatamente o tempo delineado que cada igreja, mas falando numa linguagem arquetípica. A igreja de Efésios, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, cada uma tendo uma característica diferente conforme uma predisposição para as pessoas caírem em tentação, em pecado e erro de idolatria ou não. E tem umas pessoas também dessas congregações ao longo desses 7 dias que o tempo foi dividido, que tem a ver com esses sete dias aqui de Páscoa.
sendo que no final a gente vai partir. Também tem isso. Nesse dia cada um dirá a seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa. Agora aqui que começa o entendimento do Apocalipse 13, do sinal da besta, ou sinal de Deus. Ou seja, aqui eu começo a entender que o sinal, o que eles entendem sobre sinal, é cumprir esse ritual aqui, de selecionar o primogênito. Ora, claro que a lei ela não foi abolida, ela tem um significado perpétuo. É aquilo. Você tem que dar o primogênito de todos os seus frutos. Os primeiros frutos é do Senhor. Se for animal, o primeiro macho, no caso, é dele, você vai consagrar a ele. Esse ritual está sendo explicado no capítulo 12 de Êxodo. E ele vai continuar dizendo aqui, no verso, para que a lei do Senhor seja em seu lábio, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa, cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês como jurou a você e a seus antepassados. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isso, diga-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto do homem como o de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Ora, se eu, a única critério que a lei me exige para participar da Páscoa é eu ser circunciso, mesmo o estrangeiro sendo circunciso. Mas a circuncisão ela foi abolida. Sim, os profetas chegaram, que é outra dispensação, e já disseram, a circuncisão é do coração. Ou seja, tudo convertido. Tudo convertido a quem? Quem é o primogênito da criação? É Jesus. Então significa que a marca de Deus é Jesus, é o sangue de Jesus, aquele que estava lá na porta para você não ser tentado. Porém, agora lá no Apocalipse, agora você vai entender o que é a marca da besta. Lá no Apocalipse, você vai ver a besta que saía do mar, você vai ler na parte que diz a besta que saiu da terra. Então vi outra besta que sai da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que fala como dragão. Ou seja, é um falso arquétipo de Cristo. Aqui ele já está falando de um anticristo. É um falso conceito que as pessoas vão adotar de Cristo. Olha, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Ou seja, vai ser um império. Também vai ser um império, cujo ferimento mortal havia sido curado e realizavam grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Ele está querendo dizer que esse império, esse falso império de Deus, que também pode ser referido como cristianismo, ia criar uma potência nuclear, ia atacar bomba, descer fogo do céu, bomba atômica. Ele está falando tudo isso aqui. É um falso império cristão que domina o mundo. Por causa dos sinais que foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou que fizesse uma imagem em honra à besta que lhe fora ferida para a espada e, contudo, reviver. Essa imagem também é uma imagem arquetípica, ou seja, é a imagem que ela formou na psique humana. Essa religião formou uma falsa imagem de Cristo. E o que significa? Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer o que fossem mortos todos os que
recusar-se a adorar a imagem. Aqui ele está falando já de uma era em que quem não fosse cristão teria que morrer. Santa Inquisição, toda esse repertório de heresias que a Igreja Católica fez. Também obrigou todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos a receber essa marca na mão direita e na testa. Agora você vai entender. E o mais interessante é que o verso 16 que eu estou lendo aqui é o mesmo verso 16 do Êxodo 13. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que esse falso Jesus, esse falso arquétipo de Jesus, arquétipo é tipo e antítipo, ou seja, o tipo seria o Jesus verdadeiro, o arquétipo falso seria o anticristo, é o antítipo do Cristo. Então, as pessoas, elas têm um conceito de anticristo dentro delas, elas não têm um conceito de Cristo, do verdadeiro. Então, a alma dessas pessoas estão contaminadas com esse espírito do anticristo, que a quinta trombeta chama de Apolo. Se você ler a quinta trombeta, vai saber o momento que ela entrou na Terra, mas isso já é tema de outro vídeo. Também chegou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres de escravos, a receber a marca na mão direita e na testa. Aqui ele fala mão direita, mas na verdade pode ser que a mão direita passou a ser introduzida como regra por eles serem destros. Isso daí não teria a ver. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, as pessoas que não tivessem esse falso conceito de Cristo dentro delas, esse senso comum que foi desenvolvido pela Igreja Católica, pelas milhões de heresias que foram feitas através dos concílios e etc., elas não poderiam fazer parte da sociedade. Elas seriam executadas. E ele, para que ninguém pudesse comprar. Aquele que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem, seu número é 666. Ou seja, vicarius filii Deis, por exemplo, é uma palavra em latim que somado dá 666. Esse seria o nome cabalístico, para que nós venhamos a identificar da posição que o Papa, né, histórico ocupa. O papado histórico ocupa esse cargo. Também existem estudos dizendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, daria esse 666 e outras nomenclaturas que caracterizam e designam quem realmente faz parte dessa organização que ao longo da história veio nos impor um falso modelo de cristianismo. Então essa é a explicação mais original possível em relação à marca da besta. Portanto, todas as vezes que o segredo do Apocalipse, do entendimento do Apocalipse, ele está no Antigo Testamento. Então, se você vê um autor que está tentando ensinar Apocalipse, mas só fala do Apocalipse, talvez ele vai pecar em muita coisa. E o que vai originar desse falso ensino é um monte de teoria da conspiração e fake news, né? Que nós já estamos poluindo a internet com tanto ensino de falsos profetas, né? E falsos líderes. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Até o próximo vídeo.